Oi pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios práticos sobre funções de segundo grau que costumam cair nas provas, etc, né? O primeiro exercício que nós vamos pegar é a questão de receita e despesa, tá? Temos uma empresa, tá? Que tem, ao longo do mês ela tem uma receita. Receita é o dinheiro que entra na empresa, tá? Despesa é o dinheiro que sai. A função da receita é a seguinte: R de D, já vou explicar o que é D, é menos D quadrado mais 31D menos 10. O que é D? D é o dia do mês, tá? Então, se você está no dia primeiro, por exemplo, você vai ter uma receita de menos 1 mais 31 menos 10, tá? Percebam que esse aqui é uma função de segundo grau ou quadrática e ela é carinha triste, né? Porque o A é igual a menos 1, ou seja, ela faz alguma coisa assim. Tudo bem? Bom, aí o enunciado também fala que a despesa é dada pela seguinte função: D de D, Dzão de Dzinho, onde Dzinho é o dia do mês e o Dzão é o valor da despesa em reais, é 11D menos 31, tá? Então a despesa é uma função de primeiro grau. É bem comum a gente usar outras letras, né, nas provas, né? Não vocês estão acostumados às vezes só com X ou com T como variável, né? Aqui não, aqui nós temos a nossa variável é D, ok? Bom, e aí ele pergunta, ele faz duas perguntas: quando que o lucro é zero e quando que o lucro no mês é máximo? Tá? Quando que o lucro no mês é máximo, quando que o lucro do mês é zero? Bom, primeira coisa nós temos que saber o que é lucro. O lucro é a diferença da receita com a despesa, ou seja, quanto eu recebo menos quanto que eu gasto. Tá? Então o lucro é dado em função de D, porque as outras estão em função de D, o lucro vai ser a receita menos a despesa. Tá? Essa é a função lucro. Tá? Então a gente primeiro, antes de responder quando que o lucro é zero, nós precisamos calcular qual é esse lucro. Então o lucro vai ser bom, aqui menos D quadrado, né? 31 menos 11 dá 20, mais 20D, e menos 10 menos 31. Cuidado que eu falei duas vezes menos, que dá mais, né? Menos 10 mais 31 vai dar quanto? 21, tá? Esse é o meu lucro, tá? A função lucro. Ou seja, a função lucro também varia em função do dia do mês. Aí ele pergunta quando que o lucro é zero? Eu tenho que igualar isso aqui a zero. Em outras palavras, eu tenho que achar as raízes dessa função. Como é uma função de segundo grau, pode ser que ela tenha duas raízes, né? Aí tem vários métodos. Eu posso calcular o delta, fazer soma-produto, ou posso fazer aquele método que eu ensinei para vocês. Quando eu tenho uma das raízes evidentes, eu tento fatorar. Aqui, como eu tenho 21 e 20 e 1, é bem provável que com 1 ou com menos 1 dê certo, né? Então a primeira coisa que a gente vai testar é o zero, né? Obviamente não dá. Com 1 vai dar menos 1 mais 20 mais 21, não dá zero. Mas com menos 1, ó, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 20 vezes menos 1, menos 20. Mais 21. Ou seja, o menos 1 é uma raiz. Tá? Fazendo de cabeça, né? Eu fiz de cabeça porque estou acostumado, né? Mas eu já vi que menos 1 é uma raiz. Então, usando aquela fórmula de equação de segundo grau, que ela pode ser escrita assim: a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, significa que isso aqui vai ser, o lucro de D vai ser, A vale menos 1, então menos 1 é a mesma coisa que um sinal de menos, tá? X menos, uma das raízes é, menos 1 é a raiz, certo? Acabamos de ver, tá? Então, x menos 1 é x mais 1, tá? Vezes x menos a segunda raiz, tá? Bom, essa técnica me permite descobrir a segunda raiz quando eu tenho a primeira, tá? O produto deste com este,
né, com este todo aqui, este com menos 1 tem que dar 21, ou seja, menos 1, né, menos com 1 dá menos 1, com menos R2 tem que dar 21, ou seja, menos com menos se anula, R2 igual a 21. Ou seja, achei as duas raízes, menos 1 e 21. Claro que eu podia ter feito com delta, com outros métodos, mas olha só o delta, ia ser um pouquinho mais complicado, né? Se eu tivesse feito com delta, delta igual a 20 ao quadrado, né? 400 menos 4 vezes menos 1, né? Ou seja, menos com menos 4 vezes 21, tá? 400 menos 4 vezes 21. Era uma continha um pouquinho mais complicada, tá? Aqui eu fiz praticamente de cabeça para achar as duas raízes. Mas todo método é válido, desde que você não erre as contas, tá? Então, se nós temos as duas raízes, então ele perguntou quando o lucro é zero. Então, a pergunta é, quanto o lucro é zero? Então, a pergunta A é quando o lucro é zero. O lucro é zero no dia menos 1 e no dia 21. O dia menos 1 não faz sentido, tá? Porque o mês começa com o dia 1, então não existe o dia menos 1 do mês. Então, a resposta é, lucro é zero no dia 21 apenas, ok? Se eu não errei nas contas, é isso aí, beleza? A segunda pergunta é, quando que o lucro do mês é máximo? Máximo. Percebam que essa é uma função de segundo grau com A negativo, portanto ela tem ponto de máximo, né? O vértice é um ponto de máximo. E quando o lucro é máximo? Em que dia? No dia seria, a gente chamava de XV, lembram? XV é a abscissa do ponto máximo. Nesse caso, o X vale o D, né? O X está sendo chamado de D, né? Nesse caso, a variável X está sendo chamada de variável D, né? Então, quanto que vale o dV? É menos B sobre 2A, pela fórmula da abscissa do ponto de vértice, tá? Esse é o ponto de máximo, tá? Quanto que vale B? B vale 20 e A vale menos 1. Então vai ser menos 20 dividido por menos 1, ou seja, 20. Ou seja, no dia 20, olha só que coisa mais interessante, no dia 20, o lucro é... Ah não, desculpa, eu errei a conta aqui. Sobre 2A, eita, desculpa gente, sobre menos 2, né? 2A dá 2 vezes menos 1, então isso que dá 10. Perfeito, agora sim. Então no dia 10, o lucro é máximo, tá? Eu poderia ter feito esse item B, tá? No dia 10, então, o lucro é máximo. Podia ter feito esse item B de um outro jeito, né? Sabendo que isso aqui, graficamente, vou fazer o gráfico dessa função, tá? Aqui o D, né? O X equivale ao D, aqui eu tenho meu Y, que é o meu lucro, tá? O Y estou chamando de L, de lucro, e o X estou chamando de D. Bom, o gráfico dessa função, ele passa pelo ponto menos 1 e pelo ponto, qualquer outro, 21, certo? E eu sei que ela é carinha triste, então ela faz alguma coisa assim. O ponto de máximo é a média entre 1 e 21, entre menos 1 e 21. A média entre menos 1 e 21, dá para fazer de cabeça, é 10. Então eu podia ter feito esse item B de cabeça tendo o item A, tá? Não precisava ter usado essa fórmula, tá? Ia chegar no mesmo resultado, ok?